Bom dia, amores! Vocês viram agora sobre poliedros e corpos redondos. Já aprenderam, né? Que os poliedros são aqueles sólidos geométricos que têm todas as partes planas, ou seja, retas. Eles não rolam. Já os corpos redondos, eles possuem alguma parte arredondada. Significa que eles rolam. Se a gente jogar eles no chão, eles vão rolar. Então, os poliedros, que têm todas as partes retas que a gente estudou, são o cubo, paralelepípedo, pirâmides e prismas. E os corpos redondos são os que rolam, são a esfera, o cone e o cilindro. Vamos ver agora, dentre os poliedros, a diferença entre pirâmides e prismas, tá bem? Qual é a diferença, então, entre uma pirâmide e um prisma? A diferença entre eles vai ser os lados. Na pirâmide, toda pirâmide, o lado dela, os lados vão ter forma de triângulo. E a base, ou seja, aquela figura de baixo, pode ser qualquer formato, quadrado, triângulo, pentágono ou hexágono. Então, uma pirâmide, os lados dela sempre serão triângulos e a base pode mudar o formato. Já no prisma, os lados são sempre retângulos e a base também pode variar o formato. Pode ser triângulo, quadrado, pentágono ou hexágono. Então, sempre que você vê uma figura e quiser saber se é uma pirâmide ou um prisma, olha para os lados. Se os lados são triângulos, é uma pirâmide. E se os lados são retângulos, vai ser um prisma. E aí a classificação, o nome vai depender da base. Então, se você tiver uma pirâmide que a base for quadrada, vai ser pirâmide de base quadrada. Ou pirâmide de base triangular, se a base for um triângulo. Ou pirâmide de base pentagonal, se a base for um pentágono. Ou pirâmide de base hexagonal, se a base for um hexágono. Então, os lados da pirâmide sempre serão triângulos. E a base pode variar. Já um prisma, os lados serão sempre retângulos, vão ser sempre compridos, como um retângulo. E a base pode variar. Aí você vai chamar de prisma triangular, se a base for um triângulo. Prisma quadrangular, se a base for um quadrado. Prisma pentagonal, se a base for um pentágono. E prisma hexagonal, se a base for um hexágono. Mas os lados serão sempre retângulos. Bom, nos objetos aqui em casa, eu achei essa figura, esse objeto, para representar uma pirâmide, para vocês observarem. Se a gente observar bem, a base dela é o quê? Um quadrado, né? Se a gente colocar na mão, olha só, é um quadrado, são 4 lados, estão vendo? Então, é uma pirâmide de base quadrada. E as laterais, se a gente olhar as laterais, são sempre triângulos, ó. Um triângulo, estão vendo? Todos os lados são triângulos. Por isso é uma pirâmide, porque os lados são triângulos. E a base é quadrada. E um prisma? Um prisma que eu achei aqui em casa foi essa figura, olha só. Olha os lados dele, são retângulos, olha os lados. Esse lado é um retângulo. O outro lado, vamos virar. Também é um retângulo, estão vendo, ó? E o outro? Esse que tem o adesivo também é um retângulo, ó. Todos os lados são retangulares, estão vendo aqui? Então, isso é um prisma. E a base dele? Vamos olhar? Ó, a base é um triângulo, estão vendo um triângulo? Então, isso aqui é um prisma de base triangular, ó. A base é um triângulo. E os lados são retângulos, então a diferença entre pirâmide e prisma são os lados, tá? A base deles pode sempre mudar. Se os lados forem triângulos, é pirâmide, e se os lados forem retângulos, é prisma. Amores, vocês já aprenderam o que é vértice, face e aresta de um sólido geométrico, né? Então, vamos praticar um pouco. Nesse sólido, nós temos aqui um paralelepípedo, não é mesmo? Ele é compridinho, então não é um cubo, é um paralelepípedo. O que são os vértices? São todos os cantinhos, não é isso? Todos os cantinhos são chamados de vértice. Vamos contar quantos tem?
Olhando aqui na parte de cima, a gente tem 1, 2, 3, 4. E olhando agora na parte de baixo, temos também 1, 2, 3, 4. Então, no total, temos 8 vértices nesse paralelepípedo. E as faces? As faces são os lados, não é mesmo? Todos os lados, tá bom? Então, vamos contar. Em cima temos uma e embaixo mais uma. Então, temos uma, duas. E nas laterais? 3, 4 lá do outro lado. E na outra lateral, 5, 6. Então, neste paralelepípedo, são 6 faces. E as arestas? As arestas são as linhas que unem os lados. São as linhas, as quinas. A quina do objeto, tá vendo? Vamos contar quantas são? Olhando em cima, temos uma, duas, três, 4. Descendo, 5, 6. Do outro lado, 7, 8. E embaixo, 9, 10, 11, 12. Então, são quantas arestas? 12 arestas no bloco retangular. Temos aqui um prisma de base triangular. Prisma, porque ele tem os lados iguais a retângulos, estão vendo? Então, é um prisma. Vamos contar quantos vértices tem esse prisma? Quantos cantinhos? Aqui nessa base tem 1, 2, 3. E na outra base, 1, 2, 3. Então, no total são 6. E as faces, vamos lá? Uma, do outro lado, 2, 3. 3 faces. E nas bases? Uma, 2. Então, no total são 1, 2, 3, 4, 5. Então, são 5 faces. Os retângulos das laterais e os 2 triângulos das bases. E as arestas são as quinas. Vamos contar? 1, 2, 3. E nas bases? 4, 5, 6. E na outra base, 7, 8, 9. Então, são 9 arestas nesse prisma de base triangular. Amores, agora nós vamos fazer juntos a planificação de alguns sólidos. Vocês viram que a planificação é quando a gente pega uma figura sólida, um objeto que é tridimensional, tá vendo? Ele tem altura, comprimento e profundidade. Todo sólido, ele é um objeto tridimensional, 3D. Quando a gente abre esse sólido, se transforma na planificação dele. Ele vira uma figura geométrica apenas. Então, nós vamos fazer a planificação de alguns sólidos para vocês acompanharem e depois vocês vão fazer em casa, tá bom? Vamos lá. Temos aqui uma caixinha de chá e ela tem um formato de cubo, estão vendo? É um quadradinho, tem um formato, ou melhor, de um paralelepípedo, porque esse lado é um retângulo, estão vendo? Esse é um quadrado, mas esse lado é um retângulo, então é um paralelepípedo. Vamos abrir essa caixinha para a gente ver a figura planificada dela. Vamos abrir o fundo em cima. É só abrir. Tá vendo que abrimos em cima e embaixo. E a lateral, você vai cortar uma lateral, pega uma tesoura que você já usa e corta uma aresta, em uma aresta, tá vendo? Assim você consegue abrir. Olha só a planificação dessa caixinha, tirando essas abas, tá bom? Essas abas aqui, essas dobrinhas, são apenas para poder fechar a caixinha, né? Então, a gente tira elas, tá bom? Você pode dobrar ou pode cortar essas abinhas, tá bom? Após a gente planificar essa caixinha, apareceu, ó, um quadrado, um retângulo, um quadrado, um retângulo da tampa e um retângulo do fundo. Deveria ser mais ou menos um retângulo, né? Mas ficou faltando um pedacinho aqui. Então, quando a gente planifica, a gente abre uma caixinha,
a gente transforma ela em várias figuras geométricas, né? Quadrado, quadrado, retângulo, 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 retângulo. Então, a planificação é isso aqui. Você abre a figura e se a gente fechar ela novamente, ela volta a ser aquela caixinha inicial. Aquela figura que é um sólido geométrico, estão vendo? Temos aqui agora uma caixinha que tem um formato diferente, olha só. Ela tem 6 lados, estão vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, por isso ela é chamada de hexagonal, não é isso? Então, ela tem essa face e a de baixo contendo 6 lados e as laterais dela é um retângulo, tá vendo? Um retângulo, aqui também, aqui também, aqui também. Então, vamos abrir para ver como é que ela vai ficar? Na planificação, é só a gente abrir, olha só. Vamos abrir aqui embaixo. Olha como ficou a planificação da caixinha, depois que eu cortei as abinhas, estão vendo? As dobraduras você pode cortar, deixa só as faces. Olha o que apareceu. A face de cima, que é um hexágono, da tampa de cima, aqui da tampa de baixo, que é um hexágono também, ó. E aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 retângulos, que são as laterais. Então, se a gente fechar novamente, ó. Se a gente fechar, vai acabar voltando para a caixinha que era. Estão vendo? Então, isso aqui é planificação, quando a gente abre a figura, abre a caixinha. Muitas vezes isso aqui aparece quando a gente, por exemplo, compra uma caixa de papelão. A gente está precisando de uma caixa de papelão e vamos comprar. Aí a caixa vem assim aberta. Muitas vezes a gente precisa montar ela para poder usar. E entre outras figuras, tá bom? Então, essa aqui é a planificação de uma caixinha hexagonal. Então, a atividade prática de hoje para vocês vão procurar na casa de vocês uma caixinha, tá? Pode ser qualquer caixinha com qualquer formato. E vocês vão fazer a planificação dela. Primeiro, você vai tirar uma foto da caixa inteira, tá bom? Para eu ver. E depois que você abrir ela todinha, pode tirar as abinhas, as abas que ficam na lateral, tá? Deixa só as faces. Aí, você vai tirar a foto dela aberta, da planificação, tá bom? E vai escrever também. Você vai escrever em cima o nome do sólido, daquela caixinha, se é um paralelepípedo, se é um cubo, se é um prisma, uma pirâmide, tá bom? Embaixo, você vai escrever o número de vértices, o número de faces e as arestas. Aí, tira a foto também para me enviar. E depois você faz a planificação e tira também uma foto, tá bom?